Fala galera, tudo bom? Hoje a gente vai falar o que pode dar errado na sua obra antes mesmo de começar, tá bom? Existem coisas importantes para serem ditas, né? E eu vou botar aqui agora, a gente vai ver um vídeo junto, reagir um vídeo, né? Primeiro react do canal, que ajudou muito a gente na hora de pensar no pré-obra, tá? A gente não sabia, por exemplo, que tinha que pagar imposto para casa referente a INSS. Ele vai falar isso no vídeo, mas já se inscreve aí, curte. A nossa intenção aqui é trazer informação, o máximo de informação possível. Então, esse cara que a gente vai pegar aqui agora é o Planark Campos, né? O canal Planark Campos. O nome dele é Ralph Dias. Ele é um arquiteto lá de Campo dos Goytacazes. É um cara que a gente está sempre assistindo. Ele fala muito de interiores, mas ele também fala de obra, do que a gente tem que pensar na obra para não ter problema. Então, sem mais delongas, o vídeo dele vai estar aqui na descrição. O canal dele também, perfil no Instagram. Então, segue lá. O cara é bom. Ih, vai começar errado já. O quê, Ralf? Eu não fiz nada ainda. Mas tá quase fazendo e eu sei, hein? Se você quer fazer obra esse ano, mesmo com os preços absurdos que estão, se cometer algum dos erros que eu vou te mostrar aqui hoje, você vai se arrepender amargamente. Ah, Ralf, para com isso, vai. Então, se você quer construir ou reformar ainda esse ano, eu separei aqui 7 erros que você pode cometer antes mesmo da sua obra começar. Vem comigo nesse... Ele falou aqui de preços absurdos. De quando que é esse vídeo aqui? Um ano atrás a gente estava pensando em construir em steel frame, em light steel frame, perdão. E o preço do aço realmente disse que a gente não ia construir dessa forma. Então, estava pegado mesmo. Ainda tá? Ainda tá, mas infelizmente a alvenaria convencional ela é mais competitiva nesse quesito. Então a gente acabou acabou seguindo por esse caminho. Comigo nesse vídeo até o final para você tomar cuidado. Fala pessoal, tudo bom? Os preços dos materiais da construção civil estão muito inflacionados, né? E para quem quer construir ou reformar, tá um desafio danado. E tem uma fase que é muito crítica, que é o planejamento. Se você errar ali, pessoal, você vai levar esse erro pro resto da sua obra. E isso vai desde a escolha do seu terreno, da contratação da sua mão de obra, enfim. E infelizmente a maioria das pessoas erram justamente aí, ou na falta do planejamento, ou quando fazem um planejamento com uma estratégia errada. Aí vem problema com mão de obra, problema com o vizinho, na aprovação da prefeitura, vai deixar sua casa mais quente, enfim. E hoje eu vou te mostrar aqui 7 erros aí de obra que você vai acabar cometendo antes mesmo de entrar o primeiro saco de cimento aí da sua construção. Só antes de mais nada, por favor, não esquece de deixar aquele joinha, aquele like maneiro que sempre fortalece muito aqui o nosso trabalho. Se puder também, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder os vídeos novos quando saírem. Ah, Ralf, mas se eu não gostar do vídeo nem gostar de você? Ah, mas aí depois você tenta ver outro vídeo, vai que tem algum... Vocês vão gostar, é bom. Tem informação demais no canal desse cara. Muito bom mesmo. vídeo que você passa a gostar de mim, por favor, não esquece não, isso dá uma força danada aqui pro nosso canal crescer, tá bom? E se inscreve no nosso também, tá? Ajuda muito, vocês não têm noção. Erro número 1, passar medidas aproximadas aí para um fornecedor, para um arquiteto, para um engenheiro, para um designer. Isso aqui serve para pessoas que estão construindo ou até mesmo para quem está fazendo uma reforma. É muito comum as pessoas ali com toda boa vontade, né, irem na sua casa, na sua obra e tudo mais, pegarem uma medida elas mesmas para levarem para os seus fornecedores. Às vezes é para levar para o seu arquiteto na hora de fazer um projeto, ou então para fazer uma bancada numa marmoraria, uma janela, uma porta de vidro, ou até mesmo uma medida para passar para o marceneiro. Mas por favor, não faça isso. Mas, Ralf, é pra adiantar as coisas. Até a pessoa vir aqui medir vai demorar muito. Sim, jovem gafanhoto, eu entendo a sua boa intenção. Só que quando um profissional ele vai até a sua casa, vai até o seu terreno fazer uma medição, ele vai prestar atenção em alguns detalhes que você possivelmente pode deixar passar. Por exemplo, você vai medir um ambiente. Às vezes o seu profissional ele vai olhar onde tem uma tomada, a altura que ela está, que distância ela está da parede, se tem algum dentezinho de um pilar ali em algum cantinho, se essa parede, por exemplo, está fora de esquadro, está fora de prumo, se tem uma viga que está sacada ali, alguma coisa assim. Imagina só, você fazer uma paginação de piso sem considerar que essa parede está um pouco torta, e aí no final dessa parede vai ficando um recortezinho pequenininho lá no canto. Essa questão do recorte. Cara, a palavra para esse quesito aí é experiência, né? É estudo, obviamente, a pessoa tem que ter estudo técnico para isso, mas é experiência. Na casa que a gente morava, a gente fez os móveis da cozinha, né? Nós fizemos os móveis e a gente não se atentou que o pedreiro que revestiu a parede colocou uma das paredes um pouquinho mais fechada. Então acabou que toda vez que a gente abriu a gaveta, ela batia. Não batia, não travava, mas ficava fazendo aquele barulho de, sabe, de arranhar. Então, hoje, a gente tem a noção que tem que calcular o esquadro, tudo certinho, mas a gente não sabia. Se tivesse ido um profissional lá, um marceneiro profissional, ele teria visto, tá? Então, não passa a medida. Chega, pô, vem aqui, mede pra mim e tal, tem essa ideia. E a questão do terreno, questão de muro, questão de, o meu terreno tem X por Y. Cara, faz uma topografia. Vai te dar a medida exata do terreno, vai te dar a altura em relação à rua, tá? Vai te dizer se você comprou um terreno e ele tem tamanho menor. Então, é importante. Ter essa informação na sua mão é importante, principalmente para fazer o projeto, tá? Tanto de fundação quanto de arquitetura. Vai ficar feio igual o quê? Um cão chupando manga.
Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando como é que dá pra minimizar um pouquinho uma parede quando ela tá torta, tá? Vou deixar esse vídeo aqui em cima no card e aqui embaixo na descrição. A mesma coisa serve pra um vidro, pessoal, porque um vidro temperado, ele não pode ser cortado pra ser ajustado depois, senão vai ficar ali uma frestazinha que fica esquisita, ou até mesmo a marcenaria, quando ela não casa direitinho ali com a sua parede, às vezes tem que botar um acabamento ali em cima pra poder esconder, e nem sempre fica muito legal, né? Então nunca assuma essa responsabilidade pra você. Manda sempre a pessoa da empresa, a pessoa lá, o fornecedor, vir até a sua casa, vir até o local pra fazer essa medição. Já é uma obrigação deles, tá? Mas pode ser que você encontre alguma pessoa aí que às vezes não vai ter esse cuidado de te explicar esse tipo de coisa, vai querer fazer ele de uma forma mais rápida e tal. Não, me dá essa medida aqui que eu faço a bancada pra você e tal. E no final o acabamento não vai ficar legal e você não vai gostar. Então deixa essa responsabilidade pro profissional, até pra você poder cobrar dele depois. Porque sim, pode ter uma variação em relação à sua treina, em relação à treina que a pessoa tá usando. Ah, Ralph, tá bom. O método da minha treina é diferente do método da treina dele. Ô, seu mal criado, é diferente sim. Você sabia que ali na treina, por exemplo, tem uma pecinha na frente que ela pode estar um pouco mais folgada, pode estar menos folgada. Eu já trabalhei numa construtora grande uma vez, que a gente só podia utilizar trenas no canteiro de obras que eram aferidas ali com uma etiquetazinha que vinha lá do Rio pra gente aqui, porque senão a gente não podia utilizar. Porque sim. Eu minimizei isso daí usando aquela treinazinha eletrônica laser, né? Tem uma pequenininha que a gente consegue medir. Cara, não tive mais problema com medição, tá bom? Problema de esquadro, aí sim, tem que ter uma técnicazinha para pegar esquadro de parede, mas medição, eu particularmente abandonei aquela treina de esticar. A não ser que seja num lugar que tenha muito sol, aí realmente ela não funciona. Mas como é coisa interna que a gente faz, por exemplo, a nossa intenção é fazer nossos móveis. A gente fazer os móveis da nossa casa, tá? Porque, por exemplo, a gente gastou nessa cozinha que a gente fez, se a gente fosse fazer em qualquer empresa, daria entre 15 e 20 mil reais. A gente gastou 3.500. Então, a diferença de custo é alta, só que tivemos muitos erros. A nossa intenção nessa casa agora é fazer um móvel mais de qualidade, então é fazer aquele tamponamento bonitinho e tal. Então a intenção é também chamar um marceneiro de confiança, a gente conhece alguns, e fazer junto, tá? A gente comprar o material, só a gente assumindo a bronca de comprar o material e ele ajudar a gente na hora da montagem, por exemplo, né? Que é onde os problemas realmente acontecem no final, é importante. Na hora da medição, né? Ele lá medir com a gente e na hora da montagem. Então, é importante ter esse acompanhamento profissional, sim, alguém com experiência, tá, gente? Não abandone isso, não. Vamos pro próximo aqui. Erro número 2, e esse aqui também é muito comum, que as pessoas querem economizar nesse negócio, que não é o lugar de você economizar. Muitas vezes na hora de construir, as pessoas vão pela cabeça dos outros, né? Tipo, faz uma fundação tipo radier, faz uma sapata corrida, que vai ser mais barato, assim, assim, assado, mas você não sabe se esse tipo de fundação é adequado pro tipo de solo que tem no seu terreno. E aí o que pode acontecer? Pode acontecer um monte de rachadura, pode ser problema até de recalque, que é quando a casa literalmente afunda no seu terreno. Tem vídeo nosso falando disso aqui, vou deixar aqui em cima no card e na descrição. Basicamente, faça a sondagem. Cara, a gente gastou, acho que nem 2.000 reais para fazer a sondagem do terreno. Sério, é importante e salva a casa. Se o terreno for ruim, a casa vai ceder. Não tem como, não tem outra. No seu terreno, e isso aí vai dar um monte de problema. Tudo porque a pessoa não quis investir o quê? Num estudo de sondagem. A sondagem, pessoal, é um tipo de serviço onde são feitos alguns furos no seu terreno para ver a profundidade, onde você tem ali, por exemplo, lençol freático, onde você tem, por exemplo, o terreno mais firme. Ralph, mas o meu vizinho fez ali e falou que o terreno dele tava bom. Meu jovem gafanhoto, mas eu já vi vários casos de você ter um terreninho do lado do outro e ter qualidades de solo diferentes. Teve uma turma do meu curso, inclusive, que teve um rapaz que falou isso. Eu quero economizar aí com a sondagem, não tô com dinheiro para fazer isso não, mas o meu vizinho tá tendo um problema de água agora, ele tá tendo que fazer uma drenagem ali, tá gastando uma grana. Falei, pois é, e você quer passar pela mesma coisa que ele? Faz sim o estudo de sondagem, porque essa informação que você vai passar pro seu engenheiro calculista para ele escolher o tipo de fundação adequado pro seu terreno. Se vai ser uma fundação rasa, se vai ser uma fundação profunda, se vai ser uma estaca, por exemplo, qual tipo de escavação que vai ser feita, porque tem modelos desses que podem afetar as construções vizinhas. Você imagina, você danificar a casa de um vizinho e depois ter que pagar esse conserto. Ui, Ralph, tô fora. Pois é, por isso que é importante você ter esses dados aí na sua mão. Eu já fiz um vídeo sobre fundações aqui no canal, se você quiser saber quais são os modelos que existem, vou deixar esse vídeo aqui em cima no card e aqui embaixo na descrição. Terceiro erro que você pode cometer aí antes... Eu assisti esse vídeo, tá? Que ele falou, é importante. Fica atento que, cara, errar nessa fase da obra já era. Você pode perder a casa. Antes mesmo da sua obra começar, é você procurar uma mão de obra para orçar a sua obra antes mesmo de você ter projeto. Isso daqui é um negócio que acontece demais. É muito cultural aqui no Brasil, as pessoas, quando vão construir, a primeira coisa que elas fazem é procurar um pedreiro, procurar um construtor, procurar um empreiteiro para ter uma noção de quanto que a obra vai custar. E aí esse profissional, ele não tem nenhum projeto, não tem nenhum desenho técnico, não tem memorial, não tem nada ali para ele analisar, e ele tem que te dar um preço. Isso é um erro gravíssimo, pessoal, porque se ele não sabe quais são os acabamentos, quais são os materiais que vão ser utilizados, como que ele consegue te dar um orçamento que seja real daquela obra? Vamos dizer que é um construtor e que você futuramente vai querer colocar um piso vinílico. Ele não tem essa mão de obra, ele vai ter que terceirizar. E aí
se é um custo que ele não estava considerando, o que ele vai ter que fazer? Vai ter que te passar um aditivo depois. Ou então você decidiu colocar ali um rodapé que seja embutido, que é muito mais trabalhoso de você fazer. Ele não considerou isso no orçamento dele. Ele depois vai ter que te cobrar mais para fazer isso. Eu já até fiz um vídeo sobre rodapé embutido, como que ele é feito. Se você quiser dar uma olhadinha, eu vou deixar aqui em cima no card e aqui na descrição. Ou ainda, você quer colocar uma paginação de piso tipo escama de peixe, que é muito mais trabalhosa de fazer, ou até mesmo porcelanato com tamanhos bem maiores, também é muito mais caro para você assentar esse piso. Então tudo isso, pessoal, influencia. E o seu construtor, o seu pedreiro, a sua mão de obra, precisa ter ali na mão os projetos para ele analisar e conseguir te dar um preço. Porque senão o que vai acontecer? Resumindo, não dá para orçar sem saber o que vai ser feito. É isso, gente. Faz projeto. Eu tenho um vídeo que a gente fala sobre isso também. Vou botar aqui na descrição, tá aqui no card. Faça projeto. Porque senão você vai ficar navegando e não vai saber para onde está indo. Né? O que vai surgir de surpresa, e a surpresa normalmente ela é custosa. Então faça projeto. Não perca tempo não. Vai fazer projeto, procura quem entenda. Não tenta desenhar no papelzinho, quero construir essa casa aqui. Não rola, não rola. Então, faça projeto. Quarto erro que você pode cometer antes mesmo da sua obra começar é não saber as limitações que o seu terreno pode causar ali na sua construção. Você acha que você pode construir o que você quiser ali no seu terreno? Não é não? O terreno é meu? Existem várias taxas de coisas que nos limitam, pessoal. Por exemplo, taxa de ocupação. Você sabia que existe uma porcentagem mínima que a obra tem que ter, ou máxima que ela pode ter para sua obra acontecer? É muito comum as pessoas me perguntarem, Ralf, eu quero construir só uma edícula, uma construção pequenininha lá no fundo do meu terreno, e depois eu vou fazendo o resto da casa. Dá para fazer isso? Muitas vezes não, porque se essa edícula não entra, por exemplo, no mínimo de porcentagem que pode ser executada ali naquela obra, você não consegue aprovar esse projeto na prefeitura. Então quer dizer que eu não posso construir exatamente o que eu quero ali dentro do meu terreno, Ralf? É exatamente isso, jovem gafanhoto. Cada terreno na sua cidade, ele tem uma porcentagem dessa aí que varia de cada localização, que a gente chama de zona residencial, tá? E tem o mínimo e o máximo que pode ser construído. Por exemplo, você pode ter um terreno aí onde você só pode construir 60% dentro dele. Lógico, isso aí é o tanto que ele ocupa dentro do terreno. Ele pode ser mais alto, pode ter mais andares ali, dependendo de onde foi esse terreno. Mas para você aprovar na prefeitura, você tem que tomar esses cuidados. Fora os afastamentos. Tem os afastamentos e tem aqui no Rio de Janeiro, não sei se é em todo lugar, tem a taxa de permeabilidade. O que é isso? Tem que ter solo. Eu não posso concretar tudo, azulejar tudo. Beleza, eu construir só 60% da casa e o resto eu azulejei. Não pode. Tá? Tem que ter taxa de permeabilidade, ou seja, tem que ter um espaço para a água poder entrar. Então, tem muita regra, gente, muita regra. Nosso projeto acho que voltou umas 2 vezes por conta de cota. Altera a cota tal, altera coisa tal. Foi trabalhoso. E custou uma graninha. Afastamentos também, né? Você tem afastamentos laterais ali, se for para ter alguma janela. Aqui na minha cidade, é do limite do terreno para dentro pelo menos 1,5 m. Nos fundos, a mesma coisa. No afastamento frontal aqui em Campos, na minha cidade, é de 5 metros. Se for um terreno de esquina, então, você tem esses 5 metros mais um lateral ali de 3 metros aqui na minha cidade. Pode ser que na sua seja diferente. Mas você percebe o tanto de coisa que pode limitar você na hora de construir? E tem também, sabe quem? A servidão de passagem. Eu tô até com medo de ouvir isso aí que você vai falar, Ralf. Pois é, vamos dizer que você tem ali um terreno que seja inclinado. E aqui em cima você tem o seu vizinho e aqui embaixo está a sua construção. Você sabia que se, por exemplo, ele ali em cima não tem acesso à rede de esgoto, que só tá aqui embaixo na rua, ele, por lei, tem o direito de passar as instalações dele por dentro do seu terreno? O quê? Sim, o nome disso aí é servidão de passagem. E você sabia que um terreno que tem servidão de passagem, ele sofre o quê? Desvalorização? Oxe, eu vou dar na cara dele, Ralf. Não vai não, jovem gafanhoto, que por lei ele pode fazer. Mas também essa lei dá o direito de você receber a indenização desse vizinho por estar usando parte do seu terreno para isso. Mas se eu vou comprar um terreno, então eu não sei que tem esse negócio lá, Ralf. Como é que faz? Então, jovem gafanhoto, o certo é que o dono do terreno que tá te vendendo, ele registre essa servidão no registro de imóveis. Assim a pessoa que vai comprar vai estar sabendo que aquilo tá lá. Se de alguma forma alguém te vender um terreno de má fé, ou até mesmo sem saber, obviamente, que aquilo ali existia e você acabou comprando esse terreno, é interessante você procurar um advogado, essas coisas todas para você cuidar desse assunto, tá? Inclusive. E não vai conseguir muita coisa, tá? É muito difícil. Descobrir quem é o errado na situação é muito complicado, gente. Então, pesquisa bem o terreno. A gente fugiu muito de aclive e declive por um dos motivos foi esse, né? Mas aí, como era condomínio, normalmente passa na frente da casa. Então a gente não teria problema de servidão de passagem, mas é importante saber assim, se for terreno de rua, fica atento. Erro número 5. Erro número 5, não procurar profissionais específicos para cada área que vão ser executadas na sua obra. Pessoal, quando a gente procura um médico, a gente não procura alguém que é especialista em cada coisa. Por exemplo, você quebrou um braço, você vai procurar ortopedista, você tá com problema no coração, tem um médico específico para isso. Por que quando a gente vai construir ou vai reformar alguma coisa, a gente quer um profissional que seja um faz-tudo? Isso acaba não sendo bom, porque por melhor que seja o seu profissional, ele não sendo especialista em tudo, em algum momento ele pode deixar você na mão. Eu não tô falando mal de ninguém não, tá? Só tô dizendo que é um cuidado que você tem que ter. Quanto mais especialista alguém for, melhor atendido você vai ser. Então quando a gente fala de uma obra, você tem lá a parte civil. Quem que faz isso aí? De levantar parede, de fazer reboco, contrapiso,
laje, essas coisas? É o pedreiro. Quando você fala das instalações elétricas, passar fio, passar conduíte, passar essas coisas, é o eletricista. Quando você vai mexer nas instalações de esgoto, hidráulica, quem que mexe com isso? É o bombeiro hidráulico. Quem que vai colar pisos e revestimentos? É o ladrilheiro. Quem vai fazer o seu telhado usando madeira? É o carpinteiro. E por aí vai. Eu, por exemplo, sou arquiteto. Eu sou especialista em quê? Eu faço projetos de decoração, eu faço projetos de arquitetura, eu me preocupo, por exemplo, com ergonomia, com o tamanho dos espaços, com essas normas de prefeitura na hora de projetar, em trazer conforto térmico, conforto acústico, tem a parte estética, tem tudo isso. Se eu tenho, por exemplo, que fazer um projeto de estruturas, eu prefiro chamar um engenheiro amigo meu que vai fazer um projeto específico para isso, porque ele é especialista. Ele é especialista, tá? Hoje a gente negligencia isso porque a gente construtou uma construtora. Hoje a gente negligencia isso porque a gente contratou uma construtora, né? E eles têm a mão de obra deles ali dentro. Só que é uma coisa que eu estava conversando hoje com a Marcela, a minha esposa. E eu estava querendo entrar meio nisso também. Pegar com eles a questão de, pô, quanto é que tá dando a mão de obra para fazer o embolso da casa, né? Fazer o chapisco, o reboco da casa. Ah, vai dar 10 mil. Pô, eu posso pesquisar uma mão de obra e, tipo assim, pô, cara, tá mais barato aqui. Como é por administração, eu consigo fazer isso. Pelo menos como é por administração, eu acredito que eu consiga fazer isso. Então a gente vai meio que conversar ainda sobre isso, mas eu quero, na nossa obra, entrar diretamente nisso e até brinquei com ela. Tô pensando em eu fazer algumas coisas, porque tá tudo caro. A mão de obra, então, tá caríssima. Tá batendo, já pesquisei aí que a mão de obra, às vezes, da obra pode chegar a 40% do custo da obra. Então, a gente está querendo economizar e a gente vai começar a olhar também para a mão de obra, tá? A gente conhece profissionais especializados que podem fazer aquele mesmo serviço que vai ser feito na nossa construção e eu vou contar com eles. Se ficar mais caro, beleza, a gente segue com quem está fazendo. Se não, vamos tentar colocar, porque tá muito caro, gente. Especialista em estrutura e em cálculo estrutural. A gente estuda isso na faculdade? Estuda também, mas muito pouco. Eles estudam mais essa parte de cálculo. Assim como nós, arquitetos, estudamos mais essa parte toda, assim, de conforto, isso tudo que eu falei pra vocês, do que um engenheiro. Pode um profissional, um arquiteto ou um engenheiro se especializar mais nas áreas que eles não estudaram na faculdade? Pode. Não é o meu caso, por exemplo. Por isso que eu sempre prefiro ter um colega que é especialista numa área que eu não sou. Então, quando você contrata um arquiteto ou um engenheiro, mesmo que ele não faça tudo, ele tem a obrigação de te dar, pelo menos, essas opções de parceiros, colegas, assim, que vão poder te atender bem. Corra atrás de especialização. Fuja do cara que deixa comigo. Calma. O cara sabe mexer com fio, o cara fez curso, ele entende de distribuição de carga. Não vai entender. O faz tudo não sabe tudo. Sexto erro que você vai cometer aqui antes da sua obra começar é você não saber quais são os impostos que você tem que pagar pela sua construção. Meu pai do céu, tem isso também? Tem sim, jovem gafanhoto, tem vários custos. Você paga ISS da sua obra, você paga INSS da sua obra, que é a CNO, e tem vários fatores que influenciam no custo desse imposto. E as pessoas, elas nunca se preocupam com isso. Elas só vão perceber que elas têm que pagar isso aí lá pro final da obra, quando elas recebem uma cartinha lá cobrando aquele valor, e geralmente não é um valor baixo. Pra você ter ideia, o número de banheiros que você tem na sua casa influencia nessa conta, o sistema construtivo que você usa na sua casa influencia nessa conta. Então, antes mesmo de você dar entrada no seu projeto em prefeitura, para legalização e tudo mais, eu te aconselho que você procure uma empresa aí de contabilidade, de preferência que tenha especialidade, né, nessa parte de construção civil, para ele te dar um norte de quanto que você vai ter que gastar com isso, para você se planejar. É muito comum eu receber perguntas assim, tipo, Ralf, eu tenho X mil reais para construir, consigo fazer minha casa? E muitas vezes eu falo, não é nem pelo valor que às vezes a pessoa tá me falando, é porque ela não tá considerando esses impostos que ela tem que pagar no final das contas. Com os meus alunos lá do meu curso, eu até tenho uma aula que eu ensino para eles como é que dá para estimar esses valores utilizando os BDIs, que são benefícios de despesas indiretas, mas para você saber exatamente ali esse valor, só procurando realmente uma empresa. Procura um contador. Na verdade, a empresa de construtora, ela passou para a gente essa estimativa, né, que ele falou, mas baseado também em informações da nossa obra, quanto que a gente gastaria na nossa obra. Fica atento, cara, é uma grana pesada. Eu não lembro o valor exato que a gente separou, mas eu tenho uma planilha que eu digo, no final da nossa obra eu tenho que ter isso aqui para pagar a documentação. ABITS, ISS, INSS, registro... Não, o registro a gente está pagando agora. Mas é pesado, gente. É muita grana. Eu brinquei, meu advogado, até falei com ela que a minha casa vai se aposentar antes de mim. Que eu vou pagar INSS para obra. Ou seja, é pesado, é carinho. Empresa aí de contabilidade, tá? Sétimo erro pra gente fechar o vídeo de hoje é quando você quer escolher o formato da sua casa ou quando você acha que você tem uma planta já pronta que você quer depois escolher o terreno. É muito comum as pessoas me perguntarem aqui nos comentários assim, tipo, Ralf, eu quero uma casa em L, faz um vídeo sobre casa em U e não sei o quê. Aí a pessoa fica em casa lá um tempão vendo os vídeos do canal, fazendo várias outras coisas, fazendo vários desenhos assim pra depois procurar o terreno. Não faça isso! Pessoal, como eu falei pra vocês, existem várias coisas que limitam o que a gente pode construir ou não dentro do nosso terreno. São aquelas taxas todas que eu te falei, são os afastamentos todos. Não adianta você gastar um tempo absurdo pra você ter uma planta ou até mesmo pegar uma planta pronta,
quanto, sabe-se lá de onde, pra tentar implementar em cima do seu terreno. Porque depois que você jogar todos esses afastamentos, essas taxas que eu te falei, essas normas que existem, pode ser que essa planta realmente ela não se encaixe ali, ela não sirva pra nada pra você. Sem falar que ainda tem um estudo, por exemplo, do sol em relação ao seu terreno. Aonde que é o nascente, aonde que é o poente, aonde que fica o norte e tudo mais, isso influencia diretamente como que a casa tem que ser pensada. Por exemplo, se você mora num local que é muito quente, é uma região muito quente, não adianta você colocar os seus quartos em ambientes de longa permanência voltados para uma fachada, por exemplo, oeste, porque vai pegar sol da tarde, vai ficar muito quente, você vai gastar uma grana com ar-condicionado. Da mesma forma, se você mora numa região muito fria, não é legal você colocar esses ambientes de longa permanência na fachada sul. Por quê? Porque lá não pega sol hora nenhuma. Então, assim, vão ser ambientes que vão ficar muito frios. Então, pessoal, não existe esse negócio de você pensar na casa antes de você ter o terreno. A sua casa vai ser pensada de acordo com as dimensões do seu terreno, os afastamentos que vão ter lá, as taxas de ocupação e o estudo do solo que você tem. Sem isso, pessoal, qualquer planta, qualquer coisa que você bote ali, pode não servir para quase nada. É muito comum o cliente vir assim na primeira reunião, e eu adoro quando o cliente traz desenhos assim, porque a gente vê o que a pessoa gosta, o que a pessoa quer, né? Mas é muito comum a gente ter que jogar um balde de água fria em cima da pessoa e falar assim, olha, desculpa, mas não dá para aproveitar isso aqui. A gente tem que mudar isso, e aquilo ali, infelizmente, não serve pra quase nada. Outra coisa é quando a pessoa fica muito preocupada com o formato da casa, né? Ah, eu quero em L, eu quero em U, quero isso, quero aquilo. Gente, pensa comigo, pra você às vezes fazer uma casa em L, pensa só, pra você ter acesso a todos esses cômodos aqui, muitas vezes você vai precisar de muitos corredores. Você não coloca móveis ali, lógico, às vezes você pode ter um corredor um pouco mais largo, dá pra fazer um hall de entrada, dá pra dar uma decorada e tudo mais, mas no geral, o corredor, ele só serve isso pra circulação. Então você pensa, é um... Gente, para resumir, até para falar um caso nosso, a gente comprou o terreno e aí a gente pensou, pô, vamos construir? Vamos construir. E a gente achou um site, não vou lembrar o nome do site. Não lembrei, mas não vou falar aqui para não expor, para não fazer divulgação. E a gente viu projetos muito baratos, muito baratos. Poderia comprar também os projetos complementares, né, de hidrossanitária, elétrico. E pô, o que a gente fez? A gente pegou nosso terreno, ele é 8 por 20, pô, 25, não lembro de cabeça, e vamos ver o terreno, os projetos que cabem. Ah, pô, isso aqui cabe, isso aqui também, pô, isso aqui é legal, isso aqui. Só que aí depois a pessoa começou a falar, tipo, não, porque qual é a sua cidade? Rio de Janeiro. Não, vai, porque talvez tenha que alterar para caber na cota. Aí já não era mais aquele valor. Você paga para alterar. Aí eu falei, pô, mas caraca. Aí a gente sentou, conversou com ela, a gente sentou e conversou e falou, pô, vamos procurar um arquiteto. Não tem muito o que fazer. Eles estudam para isso. Eles estudam para, porque ele falou, posição do sol, ventilação cruzada. A gente quis isso na nossa casa, né? Que a casa ficasse com as aberturas onde a gente pudesse ter uma ventilação natural da casa, né? Porque a gente mora no Rio de Janeiro, é um lugar muito quente. Então a gente quer que tenha ventilação interna ventilação dentro da nossa casa, tá? Então, basicamente, procurem um arquiteto para vocês terem a experiência deles a favor de vocês. Tá? A gente não entende de nada na hora de construir a nossa casa. A gente só entende do que a gente quer. E às vezes o que a gente quer não dá. Essa é a realidade. Tá? Se você puder consultar um arquiteto antes de comprar o terreno, é perfeito. Entendeu? Tipo assim, eu quero construir uma casa em L, quero construir uma casa que seja desse jeito e tal. Como é que eu tenho que fazer? Você tem que comprar um terreno e você tem que ficar atento que o seu terreno tem que ficar virado para o norte. Ou tem que ter, você quer em L? Pô, então é melhor ser um terreno mais largo. Você entende? Então, procure profissional. É basicamente isso, tá? Fica atento a esses erros. Podem custar caro. Eu vou tentar botar na documentação também, essa parte que ele falou do DSS, INSS e a BITS, o custo de documentação que a gente vai gastar, tá? Eu vou botar estimativa, não vou ter gasto ainda porque a obra não está pronta, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente aí, curte. O link do perfil do Planark Campus, do Ralph, tá aqui embaixo. Vai lá, segue, o cara é bom. Vou botar também o Instagram dele. Então, muito obrigado, acompanha a gente aí, que a gente está construindo.